Bem-vindo ao Leadercast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Como sempre, eu vou lembrar que esse aqui não é um programa de entrevistas, ele não tem perguntas programadas, não tem nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer e que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. Este programa chega até você em parceria com o Comunique-se, a plataforma completa de comunicação digital que permite que sua empresa conte sua história para quem realmente importa. facebook.com/comunique-se. O Leadercast é lançado por temporadas, às quais os assinantes da Confraria Café Brasil têm livre acesso. Os não assinantes receberão a primeira parte dos programas de forma gratuita semanalmente. Saiba mais acessando cafebrasil.top. Hoje o convidado é Benê Barbosa, um dos mais ferrenhos combatentes pelo direito do brasileiro de possuir uma arma. Cara, e como arruma encrenca, meu. Mas o Benê é muito mais que isso. Muito bem, mais um Leadercast. Sujeito muito interessante que eu conhecia 4 anos atrás, alguma coisa assim, mas conheci acompanhando o trabalho dele. Eu já vi muita coisa, muito vídeo, muito material, livro dele. E acompanhava com muito interesse, porque a gente comunga de muitas ideias ali em comum, e por uma dessas, não vou dizer que são coincidências, porque a gente provoca essas coisas, né? Eu acabo encontrando em lançamento de livros de terceiro, a gente bate um papo lá e acabamos desenvolvendo uma afinidade, mesmo que à distância, mesmo que só por e-mail, mesmo que só por um contato bastante restrito, mas ele aceitou meu convite e está aqui diante de mim. 3 perguntas fundamentais para começar o programa, e as únicas que são estruturadas, que são as seguintes. Seu nome, sua idade e o que é que você faz? Bom, meu nome é Benê Barbosa, 46 anos, e hoje eu sou presidente do movimento Viva Brasil, né? Trabalho aí com ativismo, vamos dizer assim. Não gosto muito dessa palavra, mas é mais ou menos isso. Você é natural de onde, Benê? São Paulo. Paulista mesmo? Paulista. Nasceu aqui? Paulistano. O que você queria ser quando crescesse? Delegado. Eu só fiz direito, na verdade eu só fiz direito para ser delegado. É mesmo? Mas depois acabei abandonando a ideia por uma série de fatores. Mas aí. o que é isso aí? É família? Não, acho que era vocação mesmo. Aliás, ainda acho que é. Não, é uma das poucas coisas assim que eu não vou dizer que eu tenho uma frustração, que eu acho que é uma palavra muito forte, mas que se eu não tivesse seguido o caminho que eu segui, com certeza eu teria sido. É algo que realmente me interessa bastante. Me explica um pouco dessa... Eu consigo entender um cara dizer que quer ser astronauta, que quer ser advogado, que quer ser médico, quer ser corredor de Fórmula 1, quer ser cantor de funk e ostentação. Eu consigo entender, entendeu? Delegado, cara, pra se incomodar o dia inteiro, pra estar na linha de tiro, pra estar lidando com bandido o dia inteirinho. Cara, que profissão, meu. Como é que alguém pode ter gosto por isso? É vocação. É vocação. É um chamado, eu acho que como é o do sacerdócio, é algo... não tem explicação. Não tem realmente explicação, não é uma coisa que você vai, não vou fazer porque eu vou ganhar dinheiro, ou porque eu vou ser famoso, ou porque eu vou ter um monte de benefícios. Não, muito pelo contrário, né? Todo mundo que entra nessa carreira sabe o quanto vai ser duro. Eu tenho vários amigos, inclusive alguns que na época que eu estava pensando em ser delegado, até tentaram tirar essa ideia da minha cabeça, mesmo sendo delegados, né? Falou, pô, Benê, vai para outro lado, vai ser promotor, vai ser juiz, você vai ganhar melhor, vai ter muito mais sossego, né? Mas nunca foi o que eu gostei, né? A minha ideia inicial realmente era ser delegado de polícia, né? Era alguma coisa, é uma coisa que até hoje me atrai bastante. Sim. E você então, tua família não tem ninguém? Não tem tem ninguém. Polícia, não tem nada. Não era tem coisa polícia, não tem advogado, eu sou ovelha negra. Tem irmãos? Você tem irmãos? Não, sou filho único. Me fala do seu pai e sua mãe. Qual é a origem dos dois? O que? Os dois são de São Paulo também, né? Minha mãe era dona de casa, trabalhou muito tempo como costureira, foi diarista, né? Meu pai era farmacêutico, né? Teve 1 ou 2 pequenas empresas, mas acabou quebrando também.
e já é falecido. Minha mãe é viva até hoje, Sim. né? Tá aposentada, tudo, já tá mais sossegada. Legal. E aí você então se forma em Direito. Você fez Direito em que ramo do Direito? Eu fiz, minha intenção era penal, né? Sim, o Direito penal, criminal, exatamente para a área do que eu queria, que era de ser delegado de polícia. Pegou o diploma na mão, Mas e aí? peguei o diploma, nem prestei o OAB, porque eu não tinha o menor interesse em advogar, né? Então eu nem tentei tirar o OAB, então eu sou só bacharel em Direito, né? Não posso dizer que eu sou advogado, porque a própria OAB vai me processar se eu fizer isso. Né? E com o único objetivo era realmente prestar concurso para delegado de polícia. Mas aí eu estava trabalhando em outra área completamente diferente, né? Minha área profissional de trabalho mesmo sempre foi em TI, né? Em tecnologia da informação. Trabalhei muitos anos com sistema, né? Trabalhei com consultoria. Como assim? Como assim, cara? Ninguém entra em TI por acaso e... Foi por acaso. Como é que é isso? Pior que foi por acaso. Eu sempre... Aliás, o único curso que eu fiz foi realmente o de bacharelado, porque era obrigatório. Né? Eu sempre fui autodidata. Sim. E o que aconteceu foi o seguinte, eu estava precisando trabalhar, né? Meu pai tinha falecido, a gente estava passando por dificuldades sérias, né? Que idade você tinha? Eu tinha 21. Né? A gente estava passando por dificuldades bastante sérias. E eu precisava de emprego, né? E aí um pai de um amigo meu, né, que tinha contato nessa consultoria, falou, olha, eu vou tentar te arrumar como assistente de consultoria na área de tributário, né, que é a sua área de direito, né, dá para você levar. Eu falei, pô, legal, bacana. Fui lá para entrevista, né, gostaram muito de mim, só que não tinha na área tributária, né, não tinha vaga. Falaram, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos te colocar na área de sistemas, né, como auxiliar, como consultor assistente, e depois quando surgiu uma vaga no tributário, você vai para lá. E acabei, fiquei 3 anos e meio. Né? Comecei como assistente, saí de lá como consultor pleno, né? Saí exatamente para prestar para delegado de polícia, que acabou não acontecendo. Tá. Então a tua formação, então, você teve de um lado a tecnologia, do outro lado o direito, nenhum dos dois era o teu... Acabou não sendo nenhum dos dois, exatamente. Tá. E aí? Foi para delegacia, para delegado de polícia, não deu? Não acabei desistindo no meio. Cheguei a prestar 1 ano, não passei só na primeira fase, não passei na segunda, e acabei desistindo. Aí eu voltei para a área de tecnologia, né? Passei rapidamente pela área de marketing de uma empresa que precisava de alguém nessa área, eu sempre fui muito enxerido em tudo, acabei ficando 1 ano na área de marketing também, né? Acabei fazendo um pouquinho de tudo. Me tornei coordenador de treinamento para telemarketing, né? Do pessoal de telemarketing, uma empresa grande. De lá, acabei me tornando professor, num dos colégios mais conceituados de São Paulo, né? Que é o Colégio São Luís. Professor de? Professor de informática. Tá. Né? Professor de informática. E foi ali então? Eu fazia um curso técnico de informática que tinha no colégio, que era um curso excepcional, que era para o pessoal de baixa renda, então era um negócio muito bacana, porque era uma molecada muito, mas muito interessada, né, em aprender, né, em ter alguma coisa nesse sentido. E concomitante a isso começou a acontecer a questão dessa minha militância, vamos dizer assim. Pois é, eu não fazia a menor ideia aqui. Para mim você era um advogado que pelas advogâncias da vida veio parar na coisa, né? Não foi. A gente vai chegar lá, vamos lá. Então você ali, quanto tempo você foi professor lá? Eu fiquei 3 anos. 3 anos. 3 anos. E aí, cara, como é que você tromba com uma Magnum 44? Como é que você tromba com uma Luger? Como é que você tromba com a Taurus? Eu tô baixando. Uma Taurus, como é que você faz? Como é que se dá isso? Eu sempre gostei de armas. Né? Sempre. Do mesmo jeito que tem aquele garotinho que só gosta de carrinho e o outro que só gosta de não sei do que, eu sempre gostei de armas. Né? Tem uma coisa que até já contei em um dos meus artigos, né? Que um dia minha mãe chegou pro meu pai, né? E falou assim, ele chamava Benedito também, né? Beni. Falou, nossa, Beni, o Júnior, que sou eu, né? O Júnior só pede arma de brinquedo. Você não fica preocupado com isso? Meu pai vira e fala assim, o dia que ele pedir boneca, eu vou ficar preocupado. Coisa bem politicamente correta, assim, né? Hoje em dia, imagina, né? Tão normal. Ele estava processado. Hoje em dia, né? Imagina, cara. Mas era assim, sempre foi uma paixão. Meu pai sempre teve arma em casa, minha mãe sempre teve arma em casa, embora não... Era uma...
Hoje a gente fala isso, né, para uma geração que está chegando agora, isso às vezes até soa um pouco estranho. Mas na década de 60, 70, eu sou de 70, né, na década de 70 era algo extremamente comum. Né, era difícil você ter uma casa que não tinha uma arma, né? E eu cresci com isso, né? E cresci vendo aquela arma nunca como um objeto de violência, ou de opressão, ou de ameaça, né? Muito pelo contrário, né? Sempre teve ali um objeto de proteção, né? Então quando a gente morava na Praia Grande, litoral de São Paulo, meu pai viajava muito, minha mãe ficava sozinha comigo e com meus avós, e ficava lá no criado mudo, na cabeceira da cama lá, o 32 que ela tinha, né, caso fosse necessário. Nunca foi, né? Mas estava lá. Mas estava lá, né? Então eu cresci, era um objeto para mim tão natural como qualquer outra coisa. E eu sempre gostei muito, né? E aí na década de 90 começa toda a história de desarmamento no Brasil, eu acabei indo mais a fundo nisso. Sabe que a minha experiência com arma, cara, que a única coisa que eu me lembro é a minha avó, mãe do meu pai, mãe já velhinha, devia ter seus 80 anos, talvez 70 anos, ela trabalhava também, mas andava na bolsinha dela, tinha dentro uma 22. Foi a única vez que eu vi falando, alguém da minha família tem uma arma na mão, era a minha avó, né, que morava em São Paulo sozinha. Olha só. E a gente lá de Bauru, né, e ela com uma arminha lá. Mas eu também nunca fui adiante, ou seja, a minha experiência com arma é zero. Cara, se eu te disser que na minha vida eu dei acho que 2 tiros com arma numa chácara do amigo meu para experimentar a sensação, é o máximo que eu cheguei ali perto de uma arma e nunca fui adiante lá, né? Mas deixa eu entender, só para quem está nos ouvindo aqui, o Benê hoje é reconhecidamente um dos caras que mais ativos aqui no Brasil na questão de defender o combate ao desarmamento, de defender a liberdade que qualquer pessoa tem que ter de ter sua própria arma. Evidentemente, eu vou tentar no programa aqui não entrar nessa discussão, porque não é o objetivo do programa aqui, mas ela é o pano de fundo e não tem como ser. E a razão do Benê estar aqui é exatamente, eu quero entender o que o leva a dedicar uma parte da vida dele, uma parte do tempo dele, uma parte da segurança dele, porque não é bolinho, para defender uma causa, né? Você está defendendo uma causa, né? Então, independente, e eu não quero discutir aqui, só porque quem está me ouvindo, tá? Eu tô do lado do Benê, tá? Eu também sou a favor, sou contra o desarmamento, acho que a pessoa tem que ter liberdade para ter arma, mas não vou discutir isso aqui agora. Eu quero entender o que leva alguém a se entregar dessa forma para uma causa, né? Como é que começa isso, Benê? Como é que é o momento em que você olha e fala, vou investir tempo nesse projeto, nessa defesa? Foi um contínuo, né? Foi um contínuo. Começa no iniciozinho da década de 90, 91, 92, no primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso, né? Que traz essa ideia para o Brasil, né? De não, armas de fogo são ruins, armas de fogo causam crime, armas de fogo matam pessoas, né? E eu olhava isso e falava, pô, isso não faz sentido, né? Exatamente por essa visão que eu sempre tive, né? Eu falei, pô, não cola essa ideia de que uma arma transforma alguém num bandido, ou num assassino, ou qualquer outra coisa assim, até porque até aquele momento as armas de fogo nunca tinham sido proibidas, nunca tinham sido um problema no Brasil em 500 anos. Né? Então, de repente, agora a arma de fogo é a vilã da história. E eu já tinha lá minha arma e eu falava, pô, mas como assim? Né? Isso não faz sentido. E aí, com os primórdios da internet também, né, comecinho da década de 90, eu comecei a enviar e-mails para os poucos e raríssimos casos de pessoas que se posicionavam dessa forma contrária ao desarmamento, né? E fui reunindo esse grupo, né? Isso foi crescendo, né? Eu então aprendi a fazer site, né? Nunca tinha mexido com internet. Eu falei, não, eu tenho que aprender a fazer isso aí. Corri, comprei livros, fui atrás, não sei o quê, e fiz o meu primeiro site, né? Que chamava Incorreto, né? De politicamente incorreto, né? E ali começou o negócio, começou a crescer, né? Começou a ganhar vida própria, né? Começou a tomar mais tempo meu, né? Até especificamente, né? Principalmente até 2004, né? Quando a gente fundou o movimento Viva Brasil. Então, me fala um pouquinho desse começo todo. Quer dizer, você não pulou num barco que estava andando, você simplesmente olhou e falou, bom, não tem ninguém agitando, não tem ninguém coordenado, vou eu começar a coordenar isso de alguma forma, ou vou botar minha voz para fora para ser ouvida, ou vou começar a juntar gente e tudo mais, né? Isso não ia ser seu ganha-pão, você não ia ganhar dinheiro com isso, você não ia
mas ia gastar tempo com isso e já sabia que ia arrumar uma incomodação com isso de montão, né? O que leva alguém a querer... Olha, é acreditar naquilo. É acreditar naquilo, né? Muito pelo contrário, eu perdi muita coisa, né? Hoje eu estou numa situação muito melhor do que, óbvio, né? Do que há 20 anos atrás. Mas então, quando eu comecei na década de 90, né? Então, assim, a primeira coisa, eu não tinha nem computador em casa, né? E eu não queria ficar usando o computador da empresa para fazer esse tipo de coisa, porque eu não achava ético fazer isso, né? Aí fui, né? Comprei lá um computador em 10 vezes, né? Não tinha internet em casa, não tinha telefone em casa. Eu morava na Coab de Carapicuíba, né? Coab 2 de Carapicuíba, não tinha nada, né? Na realidade, quando a gente mudou para lá, a gente só tinha, eu e minha esposa, a gente só tinha um fogão e a geladeira, né? A gente dormia num colchãozinho de solteiro, né? Não tinha nem televisão, que depois a minha sogra que deu pra gente. Mas fui lá investir dinheiro nisso, né? Até não podendo, né? Mas eu achava necessário. E ali de madrugada eu produzia os conteúdos, fazia as ilustrações, aprendia a mexer com imagem, aprendia a fazer tudo isso, e no dia seguinte chegava mais cedo na empresa e baixava, atualizava o meu site, né? Isso foi crescendo até que em 2000, né, próximo de 2000, entre 99 e 2000, eu tive dois problemas sérios, né? O primeiro, né, eu havia denunciado um ex-presidente da OAB de São Paulo, porque ele pregava o desarmamento, né, e aí eu descobri que ele tinha invadido a fazenda dele aqui no interior de São Paulo e tinham roubado um monte de armas dele, né? E mais grave ainda, ele estaria, de acordo com o boletim de ocorrência da época, ele estaria negociando com o traficante para recomprar as armas dele de volta. E eu fui jogar isso na internet, né? E tinha ele era político também, tinha um cara que era do partido dele e mandou para ele, né? Fui chamado na Delegacia de Crimes pela Internet para prestar depoimento, Dr. Marcelo Rossi, lembro até hoje, né? E prestei depoimento, falei, não, é isso, reafirmo isso, porque se o senhor quiser confirmar, o senhor vai na delegacia de tal cidade e o senhor vai ver lá o BO e vai ver que eu não estou mentindo, né? E realmente não estava, tanto é que não aconteceu nada. Não podendo, né, através de um processo, seja civil ou criminal, me ferrar, o que ele fez? Ligou para o presidente da empresa e mandou me demitir, né? E eu fui demitido. Dessa consultoria, né? Depois nessa daí eu estava há 2 anos. Tudo bem, fui demitido, acho que faz parte do jogo, né? Foi uma posição minha, não sou de ficar, nunca fui de ficar de chororô, vou processar a empresa, nunca pensei nisso. Fui para casa, correr atrás de emprego. Nesse interim, acontece mais um problema, né? Eu sou diagnosticado com câncer, né? Fui diagnosticado com linfoma não Hodgkins, ainda bem inicial, né? Já estava em outro emprego, né? Eu estava trabalhando nessa empresa de telemarketing como ministrando treinamento para o pessoal de telemarketing e já dando aula no Colégio São Luís também. Câncer onde é esse? Ele pega nas regiões inguinais, né? No meu ele apareceu no inguinal da coxa aqui esquerdo. Sim. Né? Ele cria um tumor ali. Sim. E a tendência é que apareça em outras regiões inguinais, né? E a médica me deu 5 anos. Ela falou, você tem 5 anos de vida. Caramba. Assim, né? Esse câncer, a perspectiva é de 5 anos de vida. Normalmente ele dá em pessoas muito velhas, né? Com 75, 80 anos. E aí 5 anos para quem tem 80 anos, sim, até que tá bom, né? Eu tinha 30, né? Então não era uma perspectiva muito interessante, né? Já tinha a menina, né? Minha filha mais velha, morava de aluguel, todas aquelas complicações, meu pai já era falecido, né? E aí vem aquele negócio, né? O primeiro, acho que o mais terrível de tudo é você ter que dar a notícia para sua família. Isso que eu ia te perguntar, Benê, você não é o primeiro que senta aqui com uma história, aliás, eu tenho histórias aqui fantásticas, né? Como é que é, cara? Chegar na frente de um médico e o médico te botar, explicar o que é que você tem e você pergunta, é grave, doutor? E ele vai falar, você tem 5 anos de vida. É inexplicável, né? Não dá para explicar. Na realidade, assim, o primeiro diagnóstico que eu tive foi por telefone, que eu estava recém-operado. Tinha tirado o tumor, né, da minha coxa. Eu liguei pro médico e o médico falou assim, você vem aqui com urgência. Na hora que o médico falou isso, eu falei, sim, coisa boa não pode ser.
Eu falei, ó, doutor, pra mim é difícil eu ir hoje, não sei o que, não sei o que. O que é? Não, você passa aqui. Eu falei, doutor, é câncer. Ele falou, é câncer. É um tumor maligno. Então vem pra cá pra gente conversar. Então tá ótimo, né? Desliguei o telefone, de um lado minha mãe, do outro lado minha mulher, né? Já esperando a notícia, já em prantos, né? E eu falei, não, calma, vamos ver. Vamos ver o que dá. Vamos ver o que dá, né? E aí comecei o tratamento, né? Recebi o diagnóstico da primeira médica de 5 anos, né? O prognóstico falou, você tem 5 anos de vida em média, né? Se tudo der certo, né? Mas mesmo assim, falei, porra, não vai ser assim. Não vai ser assim. Vou brigar. Eu nunca acreditei que eu fosse morrer. Nunca acreditei. Né? Assim, mesmo tempo de internação que eu passei, fiz transplante de medula óssea, quimioterapia de alta dose, né? Me arrebentou inteiro. Nunca acreditei. Tanto é que assim, eu tinha 2 empregos na época, né? Eu me afastei de um, Sim. né? Que era o de coordenação de treinamento. E fiquei no Colégio São Luís, né? Então eu fazia quimioterapia durante o dia e ia dar aula de noite. Cara, estourado. Arrebentado. Estourado, mas eu não queria parar. Sim. Eu não queria parar. Porém, isso me deu uma oportunidade que eu não tinha até então, que era trabalhar esse lado do que viria a ser depois o Movimento Viva Brasil. Dessa campanha aí contra o desarmamento do Brasil, né? Porque aí eu tinha tempo. Eu recebia pelo INSS, né? Merreca, mas recebia, né? Ainda tinha o salário do Colégio São Luís, que não era ruim, né? E tinha tempo para me empenhar nisso. Aí a coisa realmente começou a crescer e estourou. Quanto que essa decisão tua de se manter não só na atividade de professor, mas também nessa outra ocupação que era criar essa coisa que não existe, é responsável pela tua cura, cara? Eu acho que muito. Né? Primeiro que você não para muito para pensar, ou pensa o mínimo possível, né? Segundo que você não se entrega, né? Terceiro que eu tive um apoio, pô, minha esposa, não tenho nem o que falar, né? Minha filha era pequenininha. E a gente levou isso numa boa, né? A gente não se deixou abater. Então, por exemplo, eu fiz acho que uns 6 meses de quimioterapia e meu cabelo não caiu. Ficou completamente normal. Então ninguém sabia. Eu dizia, não, ninguém precisa saber, né? Eu ia dar aula, ninguém sabia que eu tava com câncer. Eu não contei pra ninguém, né? Eu falei, as pessoas não precisam saber disso nesse momento, né? Não há porquê, né? Nem os alunos, nem os outros professores, nem a coordenação, nem ninguém, né? Eu só realmente abri o jogo quando eu falei, agora eu vou ter que me afastar, não dá mais. Aí quando começou a cair meu cabelo, e foi engraçado, porque eu tava na cama sentado assim na frente da minha esposa, né? Eu falei, cara, que engraçado, né? Olha só, pô, 6 meses de quimioterapia, meu cabelo não caiu, puxei 2 chumaços assim pros lados, falei, ó, tá forte, tum! Saíram 2 chumaços. Me deu um acesso de riso, mas tão grande. Minha mulher não sabia se chorava, se ria, se batia em mim. Eu comecei a dar risada, porque eu achei que tão engraçado acontecer comigo. Eu falei, bom, vou raspar essa merda, porque eu não vou ficar com aqueles cabelinhos, aqueles fiapos, né, de que normalmente tá fazendo quimioterapia, que primeiro dá um aspecto muito mais doente à pessoa, né? Aquela tentativa de esconder. Eu falei, porra, eu vou raspar isso aqui já, né? E nós fomos pro banheiro, pegar uma maquininha de aparar a barba, né? E falei, vamos raspar isso aqui, né? Chamamos a minha filha, né? Filmamos, tá filmado isso. E era naquela época daquela novela que tinha, eu não vou lembrar o nome da novela, mas tinha a Camila. Sim. Que tinha leucemia e tem Carolina Dickmann, com aquela cena famosa que ela vai chorando. Tá. Isso, aquela lá. Aí minha filha cantando aquela música, eu e ela cantando aquela música, minha mulher putíssima com a gente, brava. E os dois rindo? Né? Os dois rindo, filmando e raspando a cabeça. Isso tá filmado até hoje, né? Ou seja, a gente sempre levou isso da melhor forma possível. Você nunca passou aquela perspectiva dos 5 anos que a médica te deu, que é aquele momento que fala o seguinte, bom, muito bem, se eu tenho mais 5, eu mudo todas as prioridades da minha vida, né? Não tenho mais projeto a longo prazo, não vou mais pensar naquela casa que eu ia comprar, porque minha vida vai acabar em 5 anos. Não aconteceu. Isso nunca pode acontecer. Não aconteceu. Em nenhum momento. Posso dizer assim com a maior tranquilidade do mundo. Nunca aconteceu. E isso foi uma escolha sua. Não vou deixar que... Não, foi absolutamente natural. Eu nunca parei para pensar assim, não, isso aí não vai acontecer, eu tenho que pensar a longo prazo para não deixar bater. Não, isso simplesmente aconteceu. Né? Eu acho que da mesma forma que poderia ter caído numa depressão e me entregado, não foi assim. Sim. Foi exatamente o oposto.
né? Eu vi aquilo como falei, não, é mais uma aprovação, é mais uma coisa para correr atrás e vamos correr atrás, né? Aí mudamos, fui para o Hospital do Câncer, né, para C. Camargo, que é referência aqui no Brasil, tudo. E o médico falou, ó, temos chance de reverter? Temos. É pequena? É pequena, mas vamos tentar, né? E aí das tentativas foi esse tratamento esse transplante de medula óssea, foi um endotransplante, ou seja, minha própria medula que não estava contaminada, foi utilizada para isso, né? E passei acho que quase 2 meses internado no hospital, né? E é incrível, porque assim, quando eu entrei no hospital, eu vi gente que já estava lá, com quadros muito semelhantes ao meu, né? E eu saí de lá e as pessoas estavam lá ainda. Ou seja, a minha cura foi uma coisa tão rápida, né? Que eu lembro até hoje, quando chegou a médica, fez meu exame de sangue, minhas plaquetas tinham que voltar, que era o sinal que tinha dado certo o transplante, né? Ela chegou, fez o exame, voltou, ela falou, Benedito, eu vou refazer o seu exame que deu errado o resultado. Sim. Refez, minhas plaquetas já estavam em 100 mil, de um dia para o outro, assim. Né? Ela olhou e falou, não estava errado, tá certo, você amanhã tá de alta, porque suas plaquetas já estão ok. Agora aquele acompanhamento de 6 em 6 meses, 1 ano. Como é que é a hora? Como é que é a hora dessa notícia, cara? Cara, é muito bom. Você esperava por isso, não? Você esperava por isso? Esperava, Luciano. Isso que é impressionante. Nem foi uma coisa assim de final de campeonato nos pênaltis, porque a gente tinha certeza que isso ia acontecer. Né? A gente tinha certeza que ia acontecer. Então foi absolutamente natural. Né? Eu voltei para casa, né? Voltamos para casa. O único dia, né, que eu me senti muito mal assim, foi o dia do aniversário da minha filha, que eu não estava em casa, ela estava sozinha. Ela estava lá com os avós, minha esposa foi para lá. Foi o único dia. O resto, a bagunça que nós fizemos naquele Hospital do Câncer, você não faz ideia, Luciano. Você não faz ideia. Eu pedia esfirra para entregar esfirra. Eu estava fazendo terapia. Sim. Pedia para comer esfirra. Fazia minha mulher contrabandear pastel para dentro do hospital quando não podia comer nada de fora. E eu falava pra ela, pô, Karen, já imaginou se eu morresse à noite, você me negou o último pastel da minha vida? Cara, em 15 dias, você é o segundo que senta nessa cadeira aí, com uma história assim, e que o outro que sentou aí era traficante de sal, ele traficava sal, traficava sushi e traficava, sei lá, sorvete em todo lugar, dentro do hospital. É isso aí. Desenganado e falando a mesma coisa que você, falou, cara... Esses eram os momentos em que eu conseguia trazer alegria para mim, sabe? E a alegria vinha dessas pequenas contravenções, e essa alegria foi responsável por eu ter caminhado em direção à cura, porque essa maneira de encarar e de quebrar a regra. A gente passava a noite jogando videogame, né? Jogando carta, dormia às 4 horas da manhã, acordava meio-dia no dia seguinte, né? Ou seja, levamos a vida assim como se fosse uma vida quase absolutamente normal. Que legal. Né? E pô, teve momentos muito difíceis, né? Então, por exemplo, me deu uma ferida no esôfago, né? Que eu fiquei 48 horas na morfina, né? Bom pra caramba. Pô, você todo fica mundo legal pra caramba. Pô, nossa, foi a melhor coisa do mundo, entendeu? Mas muito difícil, né? Vômito direto, é complicado, né? Mas isso nunca abalou. Eu falava, não, eu vou sair daqui. E lá eu continuei fazendo as coisas, continuei fazendo incorreto, continuei tocando. Eu não tinha laptop, né? Não tinha dinheiro para isso. Eu escrevia num caderno meus textos, escrevia o que eu ia fazer quando saísse de lá. E foi tocando assim. Planejamento e tudo mais. Tudo, então você tinha tempo para isso. Para isso. Tá. E aí, cara? Muito bem, estou curado. Estou curado. Vou voltar à lida. Como é que era? Voltei a lecionar no Colégio São Luís. Voltei diferente. Voltei. Sou outro homem ou não? Nada. Sou Benê. Nada. Voltei nada, Benê nada, igual. nada. Mesma coisa. Com os mesmos defeitos e as mesmas qualidades. Como disse um amigo meu quando eu contei pra ele, eu falei, pô, rapaz, tô com câncer. Ele falou, não. Isso quer dizer que o câncer tá com o Benê, né? Se ferrou, tá morto. O câncer ele não vai sobreviver a você, não adianta. E assim, voltei a dar aula, voltei pra empresa. Da empresa depois eu acabei me desligando, né? Por outros motivos, nada relacionado a isso, questão profissional mesmo. Fiquei só no colégio, né? Até 2005, né? Que foi quando, em 2004, fundamos o Movimento Viva Brasil, fui convidado
a participar do Movimento Viva Brasil. Eu nem era para ser a cabeça da coisa, eu era para cuidar da área da parte de internet, que eu já tinha o Incorreto, já conhecia bem esse meio, né? Mas acabei me destacando e conhecia muito bem o assunto, modéstia as favas, como diz um amigo meu, né? E acabei virando coordenador da coisa toda, né? Até 2005, quando nós vencemos o referendo. Deixa eu dar então uma cutucada em você aqui. Você passa então a trabalhar numa ONG, tô certo eu? É uma ONG, né? Uma ONG que vai militar, não importa em quê, é uma ONG que vai trabalhar na militância em algum sentido, algum segmento, etc e tal. Sempre que você fala isso, vem uma tremenda de uma suspeita, né? É o Jorge Soros que está pagando vocês, ou são os russos, esse dinheiro é da China, de onde vem essa grana aí? Quem é que está por trás disso? O lobby das armas. Quem é que está por trás disso para fazer? E isso basta para desmontar qualquer discurso, quer dizer, os caras matam no ninho lá, né? Se o dinheiro vem de fora, é tudo bandido. Isso te incomodou de alguma forma? Como é que você fez? A hora que te chamaram para trabalhar, você falou, não, legal, conheço, é gente séria. Como é que é isso? Já era um pessoal muito conhecido, né? Então, que nem tinha, por exemplo, Luiz Afonso dos Santos, que era um professor de filosofia na USP, né? Um dos raros professores da USP de direita, que já tinha um trabalho até anterior ao meu sobre esse assunto, né? Eu tinha o Zé Luiz de Santos, que é um amigo meu até hoje, atirador, né? Um cara muito sério, advogado, muito sério, e outras pessoas do mesmo naipe, assim, ou seja, eram pessoas absolutamente confiáveis, né? A segunda questão era o seguinte: não haveria verba pública envolvida, ponto crucial, né? Ou seja, não se aceita. Tanto é que, embora a gente tecnicamente seja uma ONG, a gente não é uma OCIP, que é aquela designação, para quem não sabe, que vai fazer com que você possa tanto receber dinheiro público, né? Ou seja, o dinheiro do pagador de impostos, né? Como abater as empresas que doam dinheiro para você, você pode abater no imposto de renda. E eu sempre achei um grande contrassenso você ter uma ONG, que é uma organização não governamental, com dinheiro do governo. Com dinheiro do governo. Como o Brasil, né? Tem um monte disso, né? 99,9%. Uma organização não governamental, vírgula governamental. Exatamente, né? A paragovernamental, né? Porque, né? Então, primeiro que você perde a autonomia, claro, né? Segundo que você vai estar muito mais próximo, né, de corruptos e corruptores, vamos falar o português claro, né? Com os famosos 25% você depois me devolve na campanha, né? Como a gente chegou a ouvir. E perde exatamente essa liberdade de bater aonde é necessário bater, né? Então hoje, se eu precisar bater no PT, eu bato no PT. Se amanhã eu tiver que bater no PSDB, eu bato no PSDB, eu bato no DEM, eu bato no Novo, eu bato em quem precisar bater, né? Sem ter esse receio de, não, mas ali eu não posso bater porque, porra, ali é o cara que me manda dinheiro, não sei o quê. Então a gente sempre trabalhou com o quê? Financiamento voluntário, absolutamente voluntário, né? Se é empresa, se é loja, se é pessoa física. Só que assim, os raros lojistas de armas de fogo que ainda sobrevivem no Brasil, né? 90% das lojas já fecharam e chegam, falam, eu vou te dar X por mês, ou X por ano, ou vou me filiar R$100 por ano, que é o valor da filiação. Pô, beleza, ele não tem nada em contrapartida. Absolutamente nada. Ele vai ganhar uma carteirinha de filiado ao Movimento Viva Brasil. E vai ter na consciência de que ele está ajudando um trabalho sério que eu desenvolvo há 20 anos. Só isso. Né? Ele não vai bater imposto de renda, ele não vai ter benefício nenhum, nada. Ele vai só realmente fazer aquilo porque ele acredita no meu trabalho. Não vai facilitar o porte de arma. Não vai facilitar o porte de arma, não vai facilitar a compra de arma. Isso acontece muito, né? O cara diz, eu me filiando, você consegue porte de arma? Não consigo, não vou nem tentar. Né? Você me ensina o caminho das pedras? Não tem caminho das pedras. Né? Então não adianta. A gente não está aqui para isso. E o mais bacana, embora isso seja extremamente difícil, né, é que as pessoas que estão junto com você acreditam no seu trabalho. E ponto final. Né? Então quando você fala alguma coisa, você é ouvido, porque aquela pessoa acredita no que ela está fazendo. Né? Se ela tira lá, que seja R$100 por ano, né, para dar para você, porra, eu acho que é o exemplo máximo
porra, eu acredito no que você está fazendo. Né? Você não está me vendendo um produto. Sim, esse é o discurso que eu coloquei, eu te apresentei lá a proposta exatamente. do Café Brasil Prêmio e tudo mais. Eu coloco isso para todo mundo. O meu e-mail de agradecimento vai isso escrito. Fala, cara, independente do valor que você deu, não me interessa o valor. A atitude de tirar algum dinheiro do seu bolso e mandar para mim é o prêmio, cara. Isso é a maior demonstração de confiança que você tem no meu trabalho, porque exatamente. Independente do valor, a atitude em si é que realmente motiva a gente lá, né? E a gente sempre se baseou nessa premissa, né? Então você não é obrigado a dar, nunca vai ser obrigado a dar, dá se quiser e ponto final. Tá. Né? Dá porque você acompanha o trabalho, as pessoas acompanham o trabalho, tanto é que hoje, acho que provavelmente mais de 90% da receita é de pessoas físicas, né? Aquele cara que vê meus debates, vê o meu empenho, assiste minhas palestras, lê o meu livro, né? Vê lá na internet todo dia eu batalhando 16, 17 horas por dia e fala, pô, esse cara tá pelo menos tentando fazer alguma coisa. O grande momento para vocês nesse projeto de vocês, sem dúvida, foi a discussão do desarmamento. Foi em 2005, quando se criou o referendo do desarmamento. Acho que aquilo foi um momento de virada. Acho que vocês devem ter saído de lá muito mais fortes do que entraram, né? Não ri não, que eu tenho certeza que foi assim, cara. Saíram muito mais fortes do que entraram, porque aquilo deve ter dado um impulso gigantesco. Se tinha gente que desconhecia o que estava acontecendo lá, foi o momento em que o assunto entrou na pauta e que deu para as pessoas perceberem que, o que tá acontecendo aí? O que é esse assunto? Deixa eu procurar o que tá acontecendo, né? E aí? Olha, foi uma lei, lógico, né? Eu comparo, né, a hora que saiu o resultado do referendo. Para quem não acompanhou na época, né, o referendo foi feito em 2005. Sim. Foi chamada a população a votar, né, se ela queria a proibição da venda legal de armas no Brasil. Ou seja, com uma pergunta, né, uma pergunta toda torta, muito complicada. Onde um não queria dizer sim e o sim queria dizer não. O sim era negativa e o não era a positivação de um direito, uma coisa completamente maluca. Proposital, inclusive, a gente sabe disso, né? Tanto é que eles se negaram de todas as formas a mudar a pergunta e que no fim das contas nos beneficiou, né, por uma série de questões daquela época. O cidadão estava mais propenso a falar realmente não por uma ideia mentirosa do que sim, né? Mas embora isso tenha sido óbvio, né, o ápice da coisa, né, de falar, porra, vencemos, eu posso dizer, eu ajudei a vencer uma eleição nacional, né? Eu ajudei numa eleição onde a nossa tese teve mais votos do que o Lula, que é o recordista de votos, do que a Dilma, do que qualquer outro candidato à presidência nesse país. E uma eleição, né, onde também era dada como certa. Como certa. Como certa. Como certa. Assim, uma coisa de 20 dias antes do referendo, a Folha de São Paulo publicava que 80% da população era favorável ao desarmamento. Né? O outro instituto de pesquisa dizia que 65% da população era favorável ao desarmamento. E a gente falava, pô, isso não está certo, isso não bate com o que a gente está vendo, né? No nosso dia a dia, porque a gente já estava nisso há muito tempo. Né? Esse pessoal, na verdade, que eles ficam fechados naquela bolha, né, das redações, sai de lá para tomar cerveja com as mesmas pessoas, lê os mesmos blogs, conversa com as mesmas pessoas, e aí parece que todo mundo tem a mesma opinião. Né? O cara fecha a pauta, né, num barzinho lá da Vila Madalena, descoladinho, com os amiguinhos dele de redação, e fala isso, todo mundo aprova o desarmamento, todo mundo aprova o desarmamento. Né? Foi mais ou menos como uma história, não, todo mundo odeia o Trump, todo mundo odeia o Trump, Trump não vai ser eleito nunca, isso aí, fechou. E, mais uma vez, se mostraram completamente equivocados e descolados da realidade que a gente estava vivendo. Quanto foi o resultado mesmo? Foi 64%. Né, a favor aliás, contra o desarmamento. Contra a proibição, contra a proibição da venda de armas. São 59 milhões de votos. Né? Uma votação, assim, como eu te disse, recorde, né? Nenhuma outra eleição teve uma votação assim. E o que foi também uma coisa muito interessante, porque foi a única vez, na realidade, a única eleição nacional que o Brasil teve, que você teve, de um lado, uma pauta quase exclusivamente de direita, contra uma pauta quase exclusivamente de esquerda.
né, onde você tem a direita favorável ao armamento da população e a esquerda quase que totalmente contrária ao armamento da população. Sim. Ou seja, foi a primeira eleição que realmente foi ideológica e mostrou mais uma vez o perfil do brasileiro, que é um perfil muito mais conservador do que querem que seja, mas é. Né? Não adianta, é assim. Né? Mas embora isso pudesse ter sido o grande trampolim para as mudanças, nós tivemos o problema contrário, Sim. que é uma coisa muito comum do brasileiro. Já ganhei. Pronto. Ganhamos o referendo. Agora não tem. Agora... Vou voltar pra minha vida. Exatamente. Não tem nada a ver com isso. Acabou. Sim. Acabou. Sim. E isso aconteceu com em todos os setores. Aconteceu com os políticos que nos apoiavam, com a maioria deles. Aconteceu com as pessoas que nos ajudavam financeiramente, que desapareceram. Falaram, não, agora já ganhamos o referendo. Não precisa mais disso. Para que vocês vão continuar nisso? Só que eles esqueceram que ainda existia uma legislação que foi todinha feita para continuar o desarmamento. E foi aí que a gente deu continuidade nesse trabalho. Né? Você lembra do Ivan Mesquita? Lembro, claro. O Ivan Mesquita tinha uma frase maravilhosa que diz o seguinte: o brasileiro a cada 15 anos esquece tudo o que aconteceu nos 15 anos passados. É isso aí. E isso que estava. O meu Perfeito. livro, lá, o Me Engana Que Eu Gosto, começa assim. Perfeito. Falei, cara, a gente vai pra rua em 77, 78, 79, aprova a anistia, consegue tirar os militares do poder, bota os civis de volta, cruza os braços, vai pra casa e falou, tá resolvido o assunto, e não dá mais bola e vem desencanar. Exatamente. No que tá acontecendo Exatamente. hoje, né? E aí eu me peguei, né? Foi aí que realmente comecei a trabalhar muito mais fortemente. Que eu falava, não resolveu nada. Ganhamos, mas não levamos. Porque a gente ainda tem uma legislação que deixa todo o poder para você comprar uma arma de fogo nas mãos do Estado, que pode ou não conceder essa autorização de compra para você. E aí, obviamente, quando você tem por trás uma política de desarmamento institucional do governo, você vai ter o reflexo disso nos órgãos responsáveis por isso. Tanto a Polícia Federal, com armas vendidas para o civil para autodefesa, né? Como no próprio Exército, onde você tem as armas que são dos atiradores, colecionadores e caçadores, que também estão sendo assim pressionados de todos os lados. Né? E a gente correu atrás, eu falei, não, o que a gente tem que fazer é mudar a legislação. Né? Desenvolvemos lá a ideia do projeto 3722, que é foi apresentado pelo deputado Rogério Peninha, e a gente vem trabalhando nesse projeto para mudar realmente mudar a legislação e conseguir fazer valer uma coisa que foi decidida em 2005, ou seja, 11 anos, quase 12 anos atrás. O Benê, tem uma coisa interessante que você está falando aí, que é o seguinte, a razão do teu negócio, esse teu business, né? Você não está transformando matéria-prima em produto, você não está prestando um serviço, uma consultoria, uma coisa que no final você chega para mim com um relatório e fala, está aqui, conseguimos, melhoramos em X% a produtividade, reduzimos o custo, etc e tal. Os teus indicadores de sucesso não tem nada a ver com os indicadores de sucesso de um trabalho que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo aqui é assim, tá? Elas são medidas por indicadores muito claros. O teu indicador não é claro, cara. O teu indicador é uma mudança cultural, cara. Como é que é? Como é que se fixa um objetivo de médio, curto prazo? Como é que você faz para motivar uma equipe? Como é que isso funciona, cara? Não é fácil. Não é fácil, né? Exatamente por conta dessa ideia que você não consegue estabelecer metas objetivas, né? Eu não posso dizer, olha, daqui 1 ano o projeto de lei vai estar sendo apresentado, ou daqui 5 anos esse projeto vai estar aprovado, porque é uma coisa completamente volátil. Né? Uma hora é uma coisa, uma hora é outra, muda presidente da Câmara, muda não sei quem, cai não sei quem, sobe não sei quem, muda o Ministério da Justiça. Então os nossos indicadores são alguns fatores ou algumas ocorrências que vão demonstrando isso, mesmo de maneira um pouco subjetiva, de que a coisa está fluindo. Né? Então, primeiro delas, né, a apresentação do próprio projeto de lei 3722 só em 2012, veja bem, só em 2012. O referendo foi em 2005. Só em 2012 um deputado falou assim, não, realmente nós precisamos mudar essa lei. E eu vou apresentar um projeto de lei para mudar isso. Isso já foi uma grande vitória. Né? Um deputado apostando nisso. Um deputado de primeiro mandato, sem força nenhuma no Congresso. Né? A gente sabe como funciona o Congresso.
e que, de repente, com esse projeto de lei, se tornou um dos deputados mais conhecidos do Brasil. O nome dele é o Rogério Peninha. Rogério Peninha, sim. Rogério Peninha de Santa Catarina. Sim. Com o dinheiro da Taurus por trás, como é que é? Esse é um dos deputados, a bancada da bala, esse é um dos deputados que nunca recebeu um centavo da indústria de armas, né? Eu costumo brincar, falo, sinceramente, eu acho que a indústria de armas devia despejar um caminhão de dinheiro em cima de mim, eu mereço. Eu acho, né? Mas não acontece, né? E por um lado também é bom, porque aí tira essa ideia comercial, não tá defendendo interesses, que o pessoal usa para desconstruir discurso, que é uma grande bobagem. Benê, a bancada da bala existe? Bancada da bala existe. Sim. Existe, né? Você tem deputados que já receberam dinheiro da indústria, sim, dinheiro lícito, sim, como qualquer outra indústria, dá para outros deputados. Uhum. Lá dentro você tem indústria farmacêutica, indústria petrolífera, a de carros, a de pneus, todo mundo faz isso. Uhum. Não, mas quando é a indústria da arma, não. A indústria da arma não pode, porque ela quer só vender o produto que vai matar pessoas. Que é aquela ideia completamente equivocada de que a arma só serve para matar, uhum, né? Que é uma grande bobagem. Eu, inclusive, tenho um capítulo inteiro no meu livro com o Flávio falando sobre isso, né? Então existe. Mas não é tudo isso que falam, uhum, né? Da mesma bancada da bala, que, por exemplo, deu dinheiro para a campanha da Maria do Rosário, uhum, que é a favor do desarmamento, que deu dinheiro para a campanha da Luciana Genro. Achando que assim, né, talvez calasse a boca. Não sei se é isso, né? Não dá para entender essas coisas, uhum, né? E eu costumo nem me meter nesse meandro, porque realmente não me interessa. O meu foco é outro, eu costumo não perder o foco, senão você acaba, sim, se perdendo junto, se contaminando, é muito mais complicado. Mas então, como eu estava falando, aí você tem a apresentação do projeto. Esse projeto, em um ano, ele se torna o projeto com maior apoio popular na história da Câmara. Isso já é um... Como é que se mede isso? Pelo 0800. Tá. O Disque Câmara e o Fale Conosco da Câmara. Tem um indicador? Tem um indicador. Eles medem isso. Isso é público? Isso é público. Isso é público. Né? Eles vão publicando, mandam para todos os deputados. Uhum. Então, até hoje, nenhum projeto de lei teve mais apoio popular do que esse. Isso não acontece de graça. Né? Acontece porque realmente as pessoas querem essa mudança. Olha que importante, né, você está dizendo aí, você que está ouvindo a gente aqui, entendeu? Quando você manda um e-mail para a Câmara ou mandar um telefonema para o 0800, alô, aqui é o fulano de tal, eu quero declarar meu apoio, isso está sendo tabulado de alguma forma. Está sendo tabulado. Vai parar na mesa de um deputado, não tem nenhuma força direta, mas o deputado vai olhar e falar, se está todo mundo a favor, sim, eu acho que é melhor eu tomar cuidado, sim, porque eu posso perder voto se eu votar contra isso aí. Milton Friedman falava isso, né? Milton Friedman falava que você tem que pressionar os políticos para eles fazerem o certo, mesmo por motivos errados, né? Sim. Não adianta, não importa. Política é assim, né? É a política do possível, né? Não tem como você escapar disso, né? Então isso tem peso, e tem peso muito grande dentro do Congresso, né? E isso é um indicativo que o trabalho está sendo bem feito. Sim. Nós saímos de uma bancada que nós tínhamos, né, a chamada bancada da bala, em 2005 com 8 deputados, para hoje uma bancada que tem mais de 100 deputados, que se posicionam firmemente contra o desarmamento e vão lá e brigam e dizem, fazem e aprovam e correm atrás, né? Ou seja, isso também já é um ganho gigantesco, né? Você ter você pegar um discurso, né, um assunto tão, entre aspas, complicado como arma de fogo, e transformar em alguma coisa popular para os deputados. Esse é um ponto interessante que você está falando, Benê, porque é o seguinte, não existe um fato objetivo que tenha acontecido e que provoque a mudança de 8 para 100 em um A. Aconteceu uma grande... Não tem um fato objetivo. Não. É uma guerra de narrativas. É um trabalho. É um trabalho de formiguinha, onde você vai convencendo cada um deles de que esta linha de pensamento é mais válida. O que é guerra de narrativas, né? E me parece que o trabalho de vocês se concentra nisso. Quer dizer, eu não vou te trazer aqui um fato objetivo, mas vou te trazer uma coleção de indicadores que demonstram que este caminho é o caminho mais exatamente. Real. E o domínio dessa narrativa é o que te dá a certeza de poder estar vencendo ou não. Quer dizer, a gente, quando entra no YouTube, tem dezenas de debates teus lá. Você tá, aliás,
Eu admiro de montão a tua capacidade, não só de aceitar o debate, como entrar lá e enfrentar uns bichos complicados, cara. Porque uma coisa é você pegar um debatedor que tá nível com você, pau a pau, argumento de lado a lado, e que quando eu termino de ouvir aquilo, eu falo, cara, não sei qual dos dois é o melhor. Outra coisa é você pegar diante de si alguém que não tem a menor ideia, que está baseado em diz, que não tem informação, e joga aquele monte de receita pronta, com aquele papo pronto lá, que é a maioria das coisas, às vezes eu tenho visto isso, né? Tanto que os vídeos que estão lá, Benê destrói fulano, Benê destrói ciclano, é sempre assim que acontece lá, né? De novo, guerras de narrativa, né? Como é que você se prepara? Você que é o guerreiro que está ali, você que é o cara que está na frente, você é o cara que está exposto, você é o cara... Como é que você se prepara para essa guerra de narrativas? É só um preparo de longo prazo, né? Assim, primeiro, eu nunca parei de estudar o assunto, né? Um assunto que eu estudo diariamente, né? Eu paro para estudar esse assunto. Eu paro para conhecer a legislação dos outros lugares, eu paro para ver o que aconteceu com essa legislação, o que ela trouxe de bom, o que ela trouxe de ruim. Hoje, por exemplo, estou estudando, antes de vir para cá, estava escrevendo um artigo sobre isso, estava estudando a legislação de Vermont, nos Estados Unidos. Sim. Né? E isso com tudo. Né? Do outro lado, eu leio tudo que eu consigo ler, né? De quem é a favor do desarmamento. Porque uma coisa que eu sempre me contestei, hoje não mais, né? Mas nos 10 primeiros anos, vamos dizer assim, de estudos, eu sempre me perguntei, será que eu estou certo? Será que o que eu estou fazendo, né? Será que o que eu estou fazendo vai deixar os meus filhos mais seguros ou mais inseguros? Né? Se eu chegasse à conclusão que o que eu estou fazendo, mesmo acreditando nisso, ou achando isso, ou gostando disso, que ia trazer mais insegurança aos meus filhos, eu precisava de ser internado. Né? Eu precisava de internação, porque eu seria um psicopata. Né? Então eu cheguei à conclusão hoje, para mim, inequívoca, que eu estou certo. Que a tese do desarmamento é tão ruim, ou tão indefensável como foi o nazismo e como foi o comunismo. Isso é muito claro para mim. Né? Você imagina, por exemplo, alguém chamando para um debate, né, e dizendo assim, não, hoje você vai defender o nazismo. Como é que alguém defende o nazismo? Só tem uma forma, mentindo. É dizendo, não, tudo aquilo lá é inventado, é sendo revisionista. Sim. Não, tudo aquilo é inventado, o comunismo matou, não, o comunismo não matou ninguém, deturparam Marx. Ou seja, o desarmamentista que vem hoje para o debate comigo ou contra mim, né, ele vem assim. Ele vem cheio de estatísticas inventadas, ele vem cheio de lugares comuns, ele vem cheio de discurso fraudulento, de falácias. Mais armas, mais crimes. Mentira. E eu desmonto isso. Eu mostro isso para ele. E aí o cara acaba desconcertado, o pessoal brinca, destruiu, não sei o que, não, mas não tem outro jeito. Né? Então há pouquíssimos debatedores desse nível, num nível que você pode ter um debate mais inteligente. Sim. Por quê? Porque o cara sabe que em grande parte você tem razão. E ele não vai, né? Ele vai se apoiar muito mais na parte filosófica, dizer, olha, o ideal seria que ninguém precisasse ter uma arma para sua defesa. Legal, nem assim. Mais amor. Isso, né? O cara tem que se basear nisso. Porque em questões factuais, ele vai perder sempre. Ele vai perder sempre. Né? A tese do desarmamento, a tese de que mais armas significam mais crimes e menos armas imediatamente significam menos crimes, é fraudulenta. Não se sustenta de jeito nenhum. Ao ponto de nem a ONU mais aceitar essa tese. Né? E para onde não aceitar. Exatamente. Você que está nos ouvindo aí e ainda não derrubou o disjuntor ou está prestes a derrubar o disjuntor, se quiser se aprofundar no assunto, o Benê tem um livro, né? Escrito em parceria com o Flávio, né? E o livro chama-se Mentiram para mim sobre o desarmamento. Que foi uma forma como eles encontraram de trazer essa discussão para uma linguagem objetiva, simples. O livro é facílimo de ser lido, e ali eles elencam uma série de argumentos que estão ali para você entender como é que essa discussão funciona. Então, antes de chutar o pau da barraca ou sair por aí gritando que eu estou diante de um ogro, um psicopata que quer o fim da humanidade aqui, né? Isso. Dá uma olhada no livro dele, leia o livro dele lá, porque as informações estão todas ali, né? Benê, vou te contar um episódio que aconteceu no Carnaval. Minha filha, no Rio de Janeiro,
numa praça, esperando a passagem de um bloco, ela com a amiga dela do lado, as duas ali com amigos sentados conversando, e a amiga dela pega um celular, começa a falar no celular, passa um pivete grande, passa a mão no celular e sai correndo. E ela, a Tony, roubou, o amigo dela roubou, saiu correndo atrás, que nem um desesperado atrás. Então os dois correndo e o menino gritando ladrão, ladrão, ladrão. O ladrão vira a esquina e dá de cara com a polícia vai lá e pega o ladrão. Eles vão correndo atrás, chega lá a polícia com o garoto preso, já bota nele uma algema, não sei o que, e vira pra minha filha e pra amiga dela. Vocês querem prestar queixa? Se não prestar queixa, nós vamos soltar ele aqui. Se prestar queixa, a gente solta só amanhã. O guarda falando assim, querem prestar? Aí tem que ir na delegacia. As meninas, não, é uma sacanagem, isso tem que prestar queixa. Vamos prestar queixa. E no que elas estão se arrumando ali pra ir até a delegacia, chega uma turminha, a prima do bandido, com mais não sei quem, e começam a xingar. E que absurdo, e xingando a minha filha, amiga dela, porque vocês... xingando de tudo. Xingaram de antipetista, pra você ter uma ideia. Que foi, minha filha falou, cara, a coisa que mais me chamou atenção foi alguém me xingar de antipetista, porque nós somos rica, porque o moleque é pobre, porque o moleque só tá algemado porque é negro, porque nós somos racistas, a gente foi xingado de tudo. Pra gente conseguir sair daquele bolô todo e ir até a delegacia, nós fomos no carro da polícia, e enquanto o carro passava na multidão, o povo batendo na janela do carro e xingando a gente. E o policial dizia o seguinte, não encara, não encara, não encara. Bom, elas chegaram na delegacia para fazer o procedimento. Dali a pouco chega essa turminha com a prima do cara na primeira fila e começa dentro da delegacia. Porque vocês vão ver. E ela falava, quando eu olhava a menina, ela me chamava e passava a mão na garganta, olhando para mim e passando a mão na garganta, dizendo que iam me pegar, né? Vou resumir a história. Isso começou às 9 horas da noite, acabou às 1 hora da manhã, com a minha filha, a amiga dela e o amigo, saindo da delegacia escoltados pela polícia, dentro do carro de polícia, com escolta, porque senão elas iam apanhar dos amigos do ladrão. Isso se transformou o Brasil, cara. Isso é o reflexo de tudo que a gente está assistindo até agora, né? Principalmente nos últimos 30, 40 anos, principalmente a partir da década de 70, quando nas universidades, né, se instalou essa ideologia de que bandido é fruto da desigualdade social ou da pobreza, o que é uma visão absolutamente preconceituosa. Isso sim é um preconceito. É você dizer que não, é bandido porque é pobre. E é isso que eles dizem. É isso que a esquerda diz, né? Que cadeia não resolve. Só um detalhe, Benê, você não vem de uma classe média alta nem rica. Não. Você vem lá, pelo contrário, vem lá de baixo. Sim. Você assistiu isso tudo? Sim. Tá. Né? É uma coisa que eu não uso como argumento, porque eu acho que você empobrece o debate, mas eu morei na periferia de São Paulo, né? Eu vi o que é ali pobreza, o que é ser pobre, e o que eu vi ali foi, sabe o quê? Gente empreendedora, que num buraquinho assim no muro faz uma lojinha para vender doce. Sim. O outro abre um barzinho onde era uma garagem, né? Gente trabalhadora e meia dúzia de vagabundos que escolhem ser criminosos, muitas vezes até, como tinha uma vizinha nossa que tinha 8 filhos e um era bandido. Bandido. Sim. Vivia tomando tiro, não morria, tomava facada, não morria, matava os outros, saía da cadeia, entrava na cadeia, voltava pra cadeia. Único, todos trabalhadores, né? Ou seja, não tem absolutamente nada a ver com pobreza. Até porque, se isso estivesse automaticamente relacionado nos últimos anos com a melhora econômica do Brasil, tinha que ter melhorado os índices todos. Acabou, principalmente no Nordeste. Sim. Claro. Né? Qual foi a região que mais cresceu economicamente, que melhorou a distribuição de renda, seja lá de forma fraudulenta, com bolsa isso, bolsa daquilo, mas não importa, melhorou. Deveria ter melhorado os índices criminais, muito pelo contrário, foi onde explodiu a criminalidade. E agora esses mesmos teóricos dizem assim, não é porque agora tem dinheiro para ser roubado. Ou é muita desonestidade intelectual. É demais, né? A segunda coisa, a cadeia não resolve. Cada escola que se constrói é uma cadeia a menos no mundo. Isso é uma bobagem gigantesca, né? Isso é uma visão russoniana do negócio, completamente ridícula, né? Porque uma coisa não exclui a outra. Como se fosse excludente, né? Exatamente. Sim. Como se fosse excludente. Não, então se eu tenho escola, eu não vou precisar de cadeia. Não, você vai precisar. Existe algum país que não tenha cadeia? Não existe. Não existe. São pouquíssimas. São poucos presos, a criminalidade é baixa, mas existe.
É o que eu digo, existe algum país que não exista um homicídio? Não existe. Todo país acontecem homicídios. Porque a violência é intrínseca do ser humano. Né? Essa ideia, o homem nasce bom, isso é uma grande mentira. Né, que as pessoas engolem até hoje, e isso contaminou a nossa política de segurança pública até hoje. Então, cadeia não resolve, gera o quê? Impunidade. É o que você viu acontecer com a sua filha. Porque o cara se acha no direito de, por ser negro, por ser pobre, de não ser punido. Sim. É aquele cara que chega e diz assim, não, mas eu sou a vítima do sistema. Eu roubei, eu matei, eu estuprei, eu amarrei o dentista na cadeira e botei fogo nele, porque eu não tive chance na vida. Só que os outros 99% dos amigos dele que moram no mesmo lugar e passaram as mesmas dificuldades, não mataram ninguém. Então essa é a segunda grande mentira. Né? E a terceira mentira vem a questão do desarmamento. Tudo isso é uma grande falácia. Você escreveu um artigo delicioso, usando como pano de fundo o The Walking Dead. Nesse momento aqui, nessa série que tá no ar agora aqui, que tá terminando agora essa temporada toda aqui, pra quem não segue, a maioria segue, mas o Walking Dead tá lá, é um ambiente pós-apocalíptico, o mundo tá dominado por zumbis, e alguns grupos de humanos conseguem se estabelecer em alguns lugares e montar suas proteções. São pequenas colônias que se autoprotegem ali, e de repente tem um lugar que uma dessas colônias é expansionista, é imperialista, é tudo uísta que você puder imaginar, e o dono dela é o tal do Negan, que o cara é um grande de um sacana, é um bandidaço de todas. Ele vai e ele se impõe pela força sobre as colônias que estão em volta e faz com que todas elas sejam escravizadas e trabalhem para ele, né? E a primeira medida que ele faz quando ele toma uma colônia é entrar lá e confiscar todas as armas que estão lá dentro. E você pegou e escreveu um artigo a respeito, né? Fala um pouquinho disso. Tem nesse episódio especificamente, né, quando ele chega em Alexandria, que é onde vivem os protagonistas da série, né, o Rick, etc., a Michonne, ele chega, né, encontra o quê? Um caderno onde eles tinham uma listagem de todas as armas. Sim. Né? Porque a ex-chefe lá, né, que já morreu na série, ela tinha um senso de administração muito forte, muito centralizadora, ela tinha que saber tudo, ela tinha que conhecer tudo, ou seja, ela tinha que saber desde quantas azeitonas eu tenho num vidro, até quantas armas eu tenho aqui dentro. Controle, né? Ela tinha que controlar tudo o que acontecia ali. E todas as armas eram controladas, né? Todas as armas eram registradas, como se faz hoje no Brasil com as ainda poucas armas legais, né? E aí o Negan, quando assume o poder, quando toma o poder nessa colônia, nesse feudo, vamos dizer assim, né? A primeira coisa que ele faz é pegar essa listagem, olha ali arma por arma, vai listando, ainda fala, faltam duas aqui, onde estão? Eu quero essas duas armas, né? Ou eu mato alguém. Ou eu mato alguém, ou eu mato todo mundo, e as armas têm que aparecer e acabam aparecendo, né? O que pra mim foi uma crítica óbvia, né, a uma tentativa, principalmente da administração anterior dos Estados Unidos, né, de Obama, de se registrar as armas de fogo, né, de uma forma centralizada, que foi o que aconteceu no Brasil, né? Pouca gente sabe, mas não existe registro de arma na maioria dos estados americanos. Você é autorizado a comprar essa arma, você recebe essa autorização depois que o seu background é checado, né? Ou seja, seu passado, você não tem condenação por crime, não tem histórico de violência, não tem histórico de problema mental grave, etc. Você é autorizado pelo FBI, você pode comprar arma. Só que ele não vai saber qual arma você está comprando, aonde essa arma vai ficar, se é uma arma só. Você recebeu a autorização, você compra e acabou, você não tem registro. Exatamente porque a ideia é não manter um registro de objetos que num possível governo ditatorial ou totalitário vão ser confiscados, que é exatamente o que acontece na Alemanha nazista, né, quando em 28 a política de desarmamento começa em Weimar, né, se estende até Hitler. Hitler realmente cria o primeiro estatuto, vamos dizer assim, de controle de armas no mundo, com registro de todos os proprietários, e aí na fatídica Noite dos Cristais, né, uma noite antes ele confisca todas as armas, na noite seguinte acontece a Noite dos Cristais, porque os judeus tinham sido todos desarmados, né, e é exatamente essa crítica que eu vi ali no The Walking Dead. Interessante, né? Meu amigo, você então está envolvido nessa tua campanha, quer dizer, você tem um propósito claro, você é um cara que tem uma
tem um objetivo claro pela frente, eu não sei que tamanho é a tua equipe, quantas pessoas tem? É você e você? Eu e minha esposa. Você e sua esposa. Não, é sério, é sério. Não tem ninguém. E o resto o que é? É o povo? É o povo voluntário, o pessoal que participa, o pessoal que ajuda, né? É o pessoal que quer dizer, que apoia tudo isso, né? Você sozinho levando esse piano. Mais ou menos isso. Lá na frente. Bom, e aí você olha em volta e vê o número de homicídios no Brasil não para de crescer. O ano passado é mais um ano recorde. Esse ano aqui, se bobear, nós estamos no mesmo caminho. Provavelmente. O Estatuto do Desarmamento, eu não vou dizer pra você que ele é eficaz, porque não aconteceu nada, cara. Continua tendo arma pra todo lado aí. Evidentemente, a mim, que sou um cara honesto, se eu quiser comprar, vai ser um inferno. Talvez até eu consiga, mas vai ser um inferno na minha vida eu conseguir ter. Se eu for um bandido, eu vou na esquina ali. Isso. Bandido não. Se eu for um cara honesto e quiser uma pro bar do pano, eu vou ali e compro e tenho ali não. Quer dizer, o acesso à arma, pra mim, eu consigo ter de qualquer forma, né? E ao mesmo tempo, a criminalidade aumentando, essa coisa toda... Quando você acorda de manhã e olha pra isso, te dá a sensação de que teu trabalho não tá rendendo, cara? Que você não tá conseguindo, que teu objetivo não tá sendo atingido, que você... Não tenho. Como é que é? Não tenho. Já tive no passado, né? Numa fase de 2 ou 3 anos após o referendo, foi uma fase meio, nesse sentido, meio de depressão. Né? Não que eu tivesse depressão, fica claro, sim, né? Mas daquela de olhar e falar, pô, e agora? Ganhamos um referendo e não mudou nada, né? Até o momento, como eu disse, eu olhei e falei, não, peraí, nós temos que mudar, né? Só um detalhe, um ponto importante aqui. De quando que é o Estatuto do Desarmamento? O Estatuto é de 2003. O Estatuto é 2003. O referendo acontece em 2005 e o Estatuto continua vigente até hoje. Continua vigente. Porque tecnicamente, o que foi decidido, o que foi discutido no referendo foi apenas um artigo da lei, né? Da Lei 10.826, que é o chamado Estatuto do Desarmamento, que era o artigo que proibia a venda legal de armas no país, né? Então, esse artigo acabou, morreu com o desarmamento, morreu com o referendo. Ou seja, está permitido, porém, sob o julgo de uma lei que chama Estatuto do Desarmamento. Que entrega a um delegado com poder discricionário. Que ele olha pra tua cara e fala, não gostei de você, você não pode. Aí eu gostei, ele pode. Acabou, exatamente. Né? Exatamente. Onde você tem uma pressão ainda do governo, né, ou de alguns órgãos do governo a favor do desarmamento, e que isso começa a mudar. Por exemplo, né, eu acho que um forte indício disso foi esse ano, né, eu ter sido recebido pelo ministro da Justiça. Então, o ministro da Justiça, o Alexandre de Moraes. Sim. Coisa que nunca tinha acontecido. Sim. Nunca tinha acontecido. Ele só... Sim, explique um pouco melhor isso aí. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Foi recusado. Você teve... Todas as vezes. Todas que você pediu. Não só a mim. Sim. Não só a mim. Qualquer pessoa que não estivesse dentro daquele espectro ideológico de quem estava lá, não era recebido. Sim. Isso desde o tempo que o Renan Calheiros era ministro da Justiça do FHC, né? Quase ninguém lembra disso. Você está parecendo o Miguel Najib tentando ser recebido lá pela... Mais ou menos isso, é isso aí. É isso aí, né? Então, assim, eu na época do referendo, o Renan Calheiros, que já era presidente do Senado, literalmente bateu a porta na nossa cara e não recebeu. Né? Eles só recebiam quem era favorável ao desarmamento. Assim simples. Né? Diziam pra gente, não, o menino não vai receber o senhor. E não era só eu, qualquer pessoa que tivesse posicionamento não era recebido. Né? E esse ano mudou. Né? Eu, o deputado Rogério Peninha, fomos recebidos, né, pelo então ministro da Justiça. Recebeu meu livro, conversamos, né, viu que realmente tem muita coisa no Estatuto. Lógico que não tem uma visão igual à nossa, né, tem uma contaminação nessa questão das armas de fogo ainda muito forte, né, mas alguém que está disposto pelo menos a ouvir e entender o assunto melhor. Tanto é que imediatamente, coisa de 30 dias depois que houve essa reunião, ele mudou o prazo de recadastramento de armas de fogo, que é a cada 3 anos, para 5 anos. O que já é um respiro a mais, embora tenha que acabar isso daí. Essa renovação só serve para dificultar a vida do
do cidadão. Isso aí tem que ser extinto. Mas já foi dentro de todos os outros ministros da Justiça que nós já passamos, o Zé Carlos Dias, Zé Gregory, Renan Calheiros, o Cardoso, todos eles, né? Imagina, isso não passava de sonho. Porque isso é uma questão política. Questão política. É uma questão política. É questão política. E no momento em que você sentar na minha frente, você e o Alexandre Frota, cara, não tem diferença nenhuma. Sentou na frente do cara, bateu uma foto... É isso aí. Perdi todos os votos, os não. Exatamente. Embora o Brasil tenha votado ao contrário, exatamente. A cabeça deles aquilo é uma aceitação, é uma confissão de que você aceita a sua ideia, o que é uma grande bobagem. Como é que você lida com esse rótulo? Quando você entra numa sala, abre a porta e entra naquela sala, tem 60 pessoas na sala, e você abre a porta e entra, tem um luminoso em cima da tua cabeça escrito assim, fascista, assassino, exterminador, etc e tal, tá lá brilhando na tua cabeça, não chega perto que contamina, esse cara é o... Já foi pior. Sabe, eu diria assim, é uma síndrome de Bolsonaro, né? Isso. Entrou na sala, puta, tá feito. Trump é assim... Todo mundo é assim, né? Você botou já ali... Já foi muito pior, né? Já foi muito pior. Por incrível que pareça, né? Esse nicho que eu adotei, vamos dizer assim, né? Que essa questão exclusivamente do desarmamento, ela mudou muito nos últimos anos, né? Então essa pecha, né? De você quer que as criancinhas deem tiro uma nas outras dentro da escola, né? Isso praticamente acabou. Né, praticamente acabou. Lógico que você tem pessoas que ainda são favoráveis, né? Mas o nível de agressividade mesmo dessas pessoas diminuiu muito. Você tá na mídia social? Você tá nas mídias sociais? Tô Facebook, Twitter. Aquilo é terra de ninguém. Lá exatamente. Deve ser um pandemônio. Rapaz, tenho muito poucos problemas. É mesmo? Muito poucos. Muito poucos. É porque os inimigos não vão na tua página, cara. Não. Eles não vão lá. Não vão. A maioria de quem tá lá é a tua... Não vão. E é aberto, Sim. É aberto para comentários, eu não deixo fechado. Sim. Né? A não ser que a pessoa seja agressiva e esteja lá para arrumar briga, eu não deleto comentários, eu não bloqueio. Né? Até porque eu acho que tem pessoas que estão ainda equivocadas. Honestamente equivocadas. Pessoas que só se deixaram pautar pela mídia até hoje e chega lá e fala assim, olha, mas mais armas é ruim, porque a sociedade brasileira não pode, cultura. Eu falo, não é isso. Então, me fala uma coisa aqui. Tá, que leia sobre isso antes de falar. Me fala uma coisa aqui. Eu sou contratado de fazer uma palestra. Então, no momento em que eu estou indo para fazer a palestra, então eu vou entregar o meu trabalho, eu vou chegar lá e farei uma palestra, né? Fui contratado para fazer alguns cartoons num evento, não sei o quê. Me contrataram, então eu vou entregar a hora que entregar os cartoons, né? O outro foi contratado, é dentista. Chegou o paciente, sentou aqui, eu vou entregar o meu trabalho sendo dentista. Você vai para uma emissora de televisão para sentar e ter um debate de X minutos contra alguém do outro lado lá. E esse é o momento de entregar o teu trabalho. Tá? Onde estou indo trabalhar? O que você vai fazer? Vou fazer um debate com uma outra pessoa, né? Como é que você encara? O que me fascina é isso, cara, entendeu? Qual é a tua entrega? Qual é a entrega do Benê? A entrega do Benê é montar uma narrativa. É fazer com que aquela narrativa seja entendida por todo mundo como o caminho correto para ser levado adiante. É isso aí. E como é que você mede se esse negócio deu certo ou não? É quando você chega para mim aqui e fala, já mudou bastante, o nível de agressividade já caiu, eram 8, agora são 100. Esses são pequenos sinais que vão representar para você as pequenas vitórias de médio e longo prazo. Mesmo quando eu era chamado para debates, ou para eventualmente uma palestra, ou para qualquer coisa, você via, né, o posicionamento contra você, ou contra o que você está defendendo, contra as suas ideias, de uma forma muito mais clara, né? Hoje, quando existe muito mais numa forma de dúvida do que de acusação, né? Então eu vejo muito isso quando eu vou palestrar, ou depois de debates, ou quando tenho contato mais com o público, né, no lançamento do livro não, porque foi quem já me conhecia, né? Das pessoas chegarem e falar assim, mas olha, eu tenho dúvida, será que o brasileiro tem cultura para ter arma? Ou seja, não é aquela cara enfiar o dedo no meu nariz e falar, você é um nazista, você é um fascista, você quer que as pessoas tenham arma para dar tiro nos pobrinhos, entendeu? Isso praticamente não acontece, aliás,
não lembro de ter acontecido nesse nível. Também, né? o Benê, também porque você construiu um branding muito bem construído. Você hoje o indivíduo é antecipado pela marca Benê, né? Quando você chega, quem é o Benê que tá vindo aí? Opa, já assisti o debate do cara, já vi falar, não é um mané que tá na minha frente aqui. Isso inclusive já me gerou alguns problemas, né? Porque eu já tive debates cancelados. Sim. Porque não havia debatedor. Sim. Né? Tem um debate que ficou famoso, né? Um rapazinho, advogado recém-formado lá de Brasília, que o rapaz, de um nível de contaminação, né? Surreal. Uhum. Né? Do cara no meio do debate, foi na Canção Nova, no meio do debate, ele olhar pra mim e falar assim: e quem se preocupa com a vida do bandido? Sim. O câmera olhou pra minha cara e fez aquela cara de medo, do que ele tá falando? Sim. Né? Eu falei, pô, eu tô falando de um cara que invadiu sua casa, quem que vai se preocupar com a vida dele? Nem ele se preocupa com a vida dele quando ele faz isso. Sim. Né? Mas é um nível de contaminação. Nesse debate especificamente, era pra ter vindo outra pessoa, né? Que era a doutora Selma Salomon, que debateu comigo anteriormente no Alexandre Garcia, na Globo News. E saiu de lá. Sim. Com a plena certeza de que ela não conseguia sustentar aquela tese. Eu não sei se ela realmente acredita naquilo ou se ela estava, como eu disse, honestamente iludida. Sim. Mas ela viu que ela não conseguia sustentar. E ela cancelou a participação dela e chamaram esse rapaz, né? Que realmente saiu de lá, destruído. Até pedi depois pro pessoal maneirar, porque foi realmente muito pesado pro lado dele. Né? E isso já aconteceu várias vezes. Né? Num outro debate na Rede TV, também era para ter ido o cara do Viva Rio, também não apareceu, tiveram que chamar um outro debatedor, fraquíssimo, né? Fraquíssimo, não fazia a menor ideia da legislação vigente, e etc. É por isso que surge assim, mas Benê destruiu. Não é que eu destruí, né? É que as coisas são... eles têm uma visão tão simplória da coisa toda, né? Tão rasa, tão discursinho feito, que qualquer um faria a mesma coisa. Né? Qualquer um que tenha estudado o mínimo o assunto e fala, você está completamente errado, tá aqui, eu te provo, né? Benê, você está a serviço de quem? Eu tô a serviço do povo brasileiro. Que partido está por trás de você? Não tenho partido. Que empresa está por trás de você? Também não tenho empresa. Qual é a instituição mundial que está por trás de você? Não, nenhuma. Você é Illuminati? Não sou Illuminati, não sou da família... Como é que chama a família lá? Sei lá, Esqueci lá, a família inglesa lá, pô, me sumiu agora da cabeça. Sumiu também, mas tudo bem. Estou te perguntando porque é assim que se desqualifica o debate. Né? Sim. Eu nem conversar com você, sim, porque você vem de outra... Que é um grande erro, mesmo do outro lado, né? Eu já debati várias vezes com o pessoal, por exemplo, o pessoal do Sou da Paz, né? Já entrei em vários debates com eles, que é uma ONG aqui de São Paulo, para quem não sabe, né? E eu acho uma grande bobagem chegar assim, pô, você é financiado pelo Jorge Soros. E eles são, né? Pela Open Society, pela Fundação Ford, né? Que tem ligação com Jorge Soros. Obviamente que isso já traz uma desconfiança. Claro. Mas isso não é automaticamente alguma coisa que tire a razão deles. Então eu prefiro ir pro outro lado. Eu prefiro chegar assim, quais são os dados que você tem? Isso aqui eu vou desconstruir pra você ver, ó. Pum, 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 pum. É mentira o que você tá falando. Né? Isso é um debate que eu acho que é honesto. Né? Isso vale pros dois lados. Né? Eu acho que essa ideia de desqualificar o seu oponente para não ter que debater é de quem não tem argumento. Né? Então quando chega um cara e diz pra você, você é um representante da indústria. Fala, tá bom, eu sou. Agora me prova onde eu tô errado. Sim. Mostra. Pega meu livro, vai. Desconstrói o que eu falei. Sim, mas aí ó, o mérito não vou nem debater. Não vou nem debater com você. O mérito do teu argumento não serve mais, porque ele... Perdeu o debate. É verdade. Perdeu o debate. Grande Benê, que figura. Quem quiser conhecer, ter contato com o teu trabalho e tudo mais, vamos lá, vamos ao grande jabá aqui. Primeiro livro. Primeiro livro, Mentiram pra Mim sobre o Desarmamento. Tá vendo aí nas grandes Tá vendo aí? Já tô sabendo que é um sucesso editorial. Graças você tá a com Deus. uns bons milhares aí vendidos. Já, legal, cara, que bom. Bacana. Valeu. Bacana. Pra te encontrar, o site, Facebook, vamos etc. lá. E tal. O site do movimento é o movimentovivabrasil.com.br, né? Tem o meu Facebook, é só procurar lá por Benê Barbosa
né? Vai estar como Benedito Gomes Barbosa Júnior, porque o Facebook disse que Benê Barbosa não é meu nome. Sim. Entendeu? Sim. Você vê lá, o Mac da Leste é o nome dele, agora o MC não sei o que é o nome dele, mas Benê Barbosa não é meu nome. Quer dizer, vai então ser não pude usar. Facebook / Benedito, tudo junto, é isso? Não, ficou como Benê Barbosa. Botar, é só procurar Benê Barbosa, vai me encontrar lá. Né? Tem o meu Twitter também, que é Presidente MVB. Né? Ou seja, estou em todas as principais redes aí, conversando sempre que possível, respondo a dúvida do pessoal. Claro que não dá para responder tudo, não dá para interagir com todo mundo, mas dentro do possível a gente tenta aí o máximo. Grande trabalho, cara. Grande propósito, senhor. Grande trabalho. Como eu falei para você, eu não vou aqui especular se você tá certo ou tá errado, até porque eu jogo no teu time, então vai sair enviesado a discussão aqui, né? Mas eu acho que só esse fato de você definir esse propósito e tocar a coisa adiante, com toda a incomodação que vem dentro do caminhão, cara, e aí eu realmente admiro, bicho. O cara acordar de manhã para saber que o dia dele vai ser um dia de conflitos. Qual é teu negócio? Conflito. Eu entrar em conflito, eu sou um profissional do conflito. Meu, tem que ter muito saco. Você definiu muito bem, aliás, acho que foi a melhor definição que eu recebi até hoje. Este aqui é o Leadercast. Né? Grande, Benê. Obrigado. Foi um prazer, sabe que eu sou seu fã também. Que é isso. Admiro demais o seu trabalho aí, foi um prazer gigante estar aqui hoje. Seja sempre bem-vindo. O Leadercast chega até você em parceria com o Comunique-se, a plataforma completa de comunicação digital que permite que sua empresa conte sua história para quem realmente importa. facebook.com/comunique-se. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.